em um só pensamento, buscando o conhecimento da tua palavra, que vai ser a nós ministrada através do teu servo Enio, que tem dedicado a vida dele, Senhor, a ensinar homens fiéis e idôneos, e que nós possamos, Senhor, não só ficar no aprender, mas também praticar e ensinar a outros. Amado Deus e Pai, permita que, ao término dessa aula, estejamos nós mais cheios do conhecimento da tua palavra, da tua vontade em nossas vidas, e que nós possamos caminhar de acordo, Senhor, espera que nós, como servos do Senhor, venhamos a caminhar, sendo nós usados pelo Senhor, aonde quer que estejamos. Conduz essa aula, abençoa cada um presente, Pai, nesse estudo, para que todos nós sejamos enriquecidos do teu estudo. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, obrigado. Amém. Esse é o outro Barbosa, viu? Capítulo 1, versículo 24, né? De Lucas. Ok, Lucas, então, escreveu a um tal de excelentíssimo Teófilo, né? Que provavelmente morava em Roma. Não se sabe nada sobre ele, ok? A única coisa que se sabe sobre ele é que ele é excelentíssimo. Mas eu já dei para vocês a minha teoria, né? E a minha teoria, você sabe, teoria é uma coisa que nunca é provado certo, também nunca é provado errado, né? Então, ou nunca é provado certo, pelo menos. Então, fica para o que vale, né? Como teoria. Mas, a meu modo de ver, ele era uma pessoa que estaria envolvida no julgamento do apóstolo Paulo. Eu já dei vários argumentos nesse sentido, né? Há até mesmo quem sugira que ele era dono de um escravo chamado Lucas, e que, então, ele enviou Lucas para procurar saber quem era esse Jesus, que ele queria saber. Isso aí, para mim, não tem... É um balde furado, vamos dizer assim, que não segura água nenhuma. A meu modo de ver, não faz sentido. Mas há várias interpretações, né? Alguém acha que ele simplesmente queria saber quem era Jesus, etc, etc. Bem, seja como for, Lucas escreveu para ele 2 livros, né? O primeiro livro chama o Evangelho segundo Lucas, e o segundo livro, Atos, né? Primeiro livro falando sobre os atos de Jesus, vamos dizer assim, né? E tudo sobre Jesus, né? E o segundo falando sobre os atos dos discípulos de Jesus, principalmente e especificamente, a meu modo de ver, primeiro de Pedro e depois de Paulo, ok? Principalmente e especificamente. Lucas era um gentil, médico, né? Provavelmente ou ele era um asiático de Troade, ou ele era um macedônio de Filipos. A meu modo de ver, ok? Mas também não faz diferença nenhuma, né? Mas eu posso dar a minha opinião. Dá para defender, né? Dá para defender. De Filipos da Macedônia, né? Filipenses. E nós sabemos como os filipenses eram grandes ajudantes de Paulo, né? Se Lucas fosse mesmo filipense, encaixaria direitinho no grande apoio que os filipenses deram ao apóstolo Paulo. Agora, por que será que ele se tornou um seguidor de Paulo? Seguidor no sentido não de discípulo, mas, de fato, de estar junto com o apóstolo Paulo até a morte de Paulo. A partir de Troade, já na 4ª viagem missionária, né? Eu vou dar minha teoria também, ok? Já que ninguém pode provar nada, então eu vou dar minha teoria que ninguém vai poder provar que é errada. Mesmo embora possa não ser certo. Eu acho que ele
queria ser de grande apoio ao apóstolo Paulo por causa da enfermidade de Paulo, do espinho na carne de Paulo. Ele era um médico, Lucas. Já pensou? Que grande apoio seria um médico acompanhando Paulo, ajudando ele, né? Fisicamente. Pela própria idade também, né? Pela própria idade Sim. de Paulo, eu pensei a mesma coisa, por causa do médico, Sim. por ser médico, cuidar. Sim, sim. Eu, quando ficar velho, Eu pensei em você também, já pensei. eu vou querer um novo comigo para me ajudar, viu? É Lica, já tem Lica aí para tomar Eu conta. falei um novo, né? Ali que é nova, mas eu prefiro um novo, certo? Porque aí a gente pode viajar junto, mesmo com a minha esposa comigo. Aí o novo cuidaria de nós dois. Para aí, Nivaldo. Hélio, você tocou num assunto aí que é muito interessante, né? Quando você fala, às vezes as pessoas ficam meio chateadas, porque assim, acha que todo mundo tem que ensinar, é correto, eu concordo, mas assim, aquele que tem a facilidade do ensino, quando você está com uma pessoa que você consegue ajudar, que nem você tinha o seu parceiro que era o seu amigão que acompanhava você em todos os lugares, que era o Dutton Pai, lembra? Sim. Era seu braço direito e tal. E aí você ficou sozinho, certo? Mas você continuou. Porque assim, quando você tem alguém do seu lado, que nem Lucas era médico e estava do lado de Paulo. A gente está falando sobre o espinho da carne. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, é muito interessante a gente aprender que quando o irmão tem a disponibilidade de levar o evangelho, de estar trabalhando, estar junto, de você também apoiar esse irmão, sabe? De estar com ele, que nem você vai viajar, não se preocupa com carro, não se preocupa com alimento, não se preocupa com moradia, nada disso, que a pessoa que está do seu lado, ele vai ver tudo isso aí. Quando a pessoa tem esse sentido, fica muito mais fácil para a pessoa que vai ministrar o ensino, se torna fácil. Não fica pesado para ninguém, né? Sim. O Alan Dutton, pai, e eu éramos dois companheiros, né, de trabalho. A gente viajava. Olha, nós viajamos pelo Brasil inteiro. Fora de série, viu? Não quero tocar trombeta, não, certo? Mas, olha, nós já viajamos bastante pelo Brasil. Agora, nós éramos novos, né? Alan era 6 anos, eu creio que 6 anos mais velho que eu. Mas agora que eu já passei dos 50, você sabe que eu estou nos 50 ainda, né? Nos 50. Né? Você sabe que eu aprendi a contar bem, né? Já falei para vocês, né? 51, Já. 50 e 10, 51, 50 e 30. Ok. Então, se eu viajar, a Mali viajando comigo, ela também não é novinha, não. Não seria bom ter um jovem com a gente viajando? Mesmo se eu viajasse sozinho, porque às vezes a Mali pode não querer mais ficar viajando tanto, mas é bom ter um jovem, né, com a gente que em qualquer eventualidade está ali para ajudar, né? Para ajudar. Eis-me aqui. É. O Afonso é novo, né, Afonso? Novinho. Novinho. Mas eu já falei isso várias vezes, eu aprecio muito a inteligência do apóstolo Paulo, né? Ele era sábio, viu? Eu gosto de falar sabidinho, mas ele era sábio, né? Ele sempre tinha gente, ele trabalhava em equipe, E, por exemplo, você sabe que ele chamou Timóteo na segunda viagem missionária, e Timóteo era jovem, bem jovem. Agora você vê, quando Paulo escreveu a Filemão, ele se chamou de velho, né? Não sei a idade dele, mas ele se chamou de velho. Eu até acho
que é por isso que ele não foi para a Espanha, porque ele não contava com 4 anos de prisão, 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. Isso aí, então, por uma razão ou outra, a meu modo de ver, eu posso estar completamente enganado, mas não faz diferença nenhuma. Tudo indica que ele não foi mesmo para a Espanha, mas eu acho que seria pela idade e talvez, sei lá, até mesmo pelo espinho na carne. Mas, independente disso, certo? Lucas escreveu Lucas, provavelmente começou escrevendo Lucas, e escreveu Lucas provavelmente em Cesareia. E depois ele escreveu 2016. Atos, ele começou Atos provavelmente lá em Cesareia e teria terminado Atos em Roma, em Roma. Muito bem. Ele, então, Lucas, aqui no primeiro livro, ele fez um apanhado geral, uma pesquisa Irmão Enio, geral. só um adendo. Ele terminou, acho que Atos, antes da soltura de Paulo, senão ele falaria, né? Da soltura de Sim, Paulo. exatamente. Mas em Roma, né? Porque Paulo estava em Roma. Sim, com certeza. Por isso que ele parou ali, porque Paulo estava preso ainda, né? Paulo não tinha sido julgado ainda. Eu entendo assim também, exatamente, né? Se ele estava ou não envolvido no julgamento de Paulo, Atos terminou antes do julgamento de Paulo. Toda essa informação aí poderia ser usada, tanto a informação de Lucas como a informação de Atos, poderia ser usada para ele como um advogado em defesa do apóstolo Paulo. Okay? E a informação nesses 2 livros aí convenceria qualquer um de que Paulo não era culpado das acusações que eram feitas contra ele pelos judeus, ok? Muito bem. Então, em Lucas, Lucas faz um apanhado, uma pesquisa geral sobre Jesus e é provavelmente, né, o livro, ou consequentemente, o livro mais detalhado sobre a vida de Jesus, ok? Já foi dito que Lucas é quem mais escreveu no Novo Testamento. Porque se você somar as palavras de Lucas e as palavras de Atos, elas são mais numerosas do que as palavras de Paulo ou de João, do apóstolo João, ou de qualquer outro no Novo Testamento. Lucas era um gentil, um médico, certo? E, naturalmente, como médico, ele teria condições de pesquisar e de fazer um bom trabalho de pesquisa, né? De pesquisa. Muito bem. Então, aqui nós estamos ainda falando do pré-nascimento de Jesus Cristo, né? Inclusive, ali no versículo 24, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Exatamente, era aqui o nascimento de João Batista, né? João Batista. João Batista era parente de Jesus e ele nasceu primeiro que Jesus, né? Diz aí. Agora, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês. Isso quer dizer que que João Batista era 5 meses mais velho que Jesus, né? 5 meses mais velho que Jesus. Então, no 6º mês, aí tem o predito o nascimento de Jesus, né? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs a pensar no que significaria essa saudação.
Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Grande, Filho do Altíssimo, né? O filho de Maria seria filho do Altíssimo, ok? Eu creio que, não há dúvida, não é que eu creio, não há dúvida de que Jesus seria o maior de todos os homens, né? De todos os homens nascidos, porque ele era filho do Altíssimo, né? Filho do Altíssimo. Muito bem. Deus, o Senhor, lhe dá o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Isso aí já tinha sido profetizado, certo? Dito a Davi, né? Dito a Davi. Basta dizer que você vai verificar que lá na genealogia de Jesus, né? E Mateus, começa com Abraão, né? E vai até José, vamos, né? E aí no meio tem Davi, né? No meio tem Davi. Muito bem. Deus já tinha prometido a Davi que um dos seus descendentes sentaria no trono e reinaria para sempre, né? Nós sabemos que Jesus era conhecido também como filho de... Bem, Jesus, não, vamos dizer assim, o Cristo era conhecido, ou seria reconhecido como filho de Davi, certo? Deixa eu ver se eu vejo aqui essa expressão filho de Davi aparece no Novo Testamento 16 vezes, né? Você pode pesquisar toda vez, certo? Que isso aparece para verificar quantas vezes se aplica a Jesus, né? Não é, como falei, 16 vezes. Em Lucas, deixa eu ver aqui, em Lucas aparece 4 vezes, 3 vezes em Marcos, mas a maior das vezes foi em Mateus. E faz muito sentido, porque Jesus seria o rei, o profetizado, o rei esperado pelos judeus, da descendência de Davi, então, que é, na verdade, o livro de Mateus, tudo acerca disso. Não há dúvida, então, que apareceria mais vezes no livro de Mateus, né? Enio, interessante que lá em Apocalipse 5, 4, 5, 5, fala assim: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né? Fazendo essa ligação também bem interessante, da raiz, né? Ou seja, da genealogia, da família, né? Sim, exatamente. Isso aí é muito importante por causa das profecias, né? Essa expressão aí, raiz de Davi, essa expressão raiz de Davi, aparece, a expressão, a frase, aparece somente em Apocalipse 5:5, né? Agora, aparece também em Apocalipse 22:16, quando Jesus falou, eu sou a raiz e a geração de Davi, certo? 2 vezes lá em Apocalipse, né? Muito bem. Então, disse Maria, versículo 34, ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus, porque é filho do Espírito Santo, né? Mas ele seria chamado Filho do Altíssimo,
o filho de Deus, ali no versículo 32, né? Aqui no 35, deixar chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este ao 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Eu não sei, também não há necessidade de especular, eu não sei o quanto Maria saberia do que aconteceria com Jesus, etc., etc., né? Mas eu sou a favor daquele aquele verso que diz que devemos pensar no dia de hoje, né? Não se preocupar com o dia de amanhã. Vamos viver a alegria de hoje e amanhã está nas mãos do Senhor, como o de hoje já estava desde ontem, vamos dizer assim, né? Então, Maria se alegrou muito, Isabel se alegrou muito, certo? E mesmo embora, note bem, os dois seriam martirizados, os 2 bebês, né? Eventualmente, como adultos, seriam martirizados, né? Interessante isso. Mas olha a alegria de elas terem concebido, né? Ainda mais a Isabel estéril. Maria não, Maria não era estéril, ela era virgem, certo? Mas Isabel não era virgem e era estéril, né? E acabou sendo a mãe de um filho chamado João Batista. Muito bem, Giovanni. Não, eu não tinha percebido até então, até tu ler aqui e explicar. Eu sempre entendia que Jesus era filho de Deus, porque a Bíblia fala, mas agora eu vi que ele é filho de Deus porque foi fecundado pelo Espírito Santo, Sim. que realmente eu não Sim. tinha percebido isso. Sim. Agora que eu percebi. Sim. A formação, a fecundação foi do Espírito Santo. Por Por isso que ele não é filho de José, ele é filho de Maria. E ele é filho do Espírito Santo. Mas, então, por isso... Agora eu entendo aquelas tuas brincadeiras, né? Quando tu falava filho de José. Meio irmão, pegadinha, né? aquelas pegadinhas tuas. Agora eu entendi. Inclusive, Judas e Tiago, que eram irmãos de Jesus, não se consideravam irmãos de Jesus. Eles eram meio irmãos de Jesus. Mesma mãe, pais diferentes, né? Os pais deles era José e o pai de Jesus era Deus, o próprio Deus. Enio, Oi. Enio, uma nota também, como tu falou, a gente não sabe, não tem como dizer qual era a dimensão do conhecimento de Maria sobre o trabalho de Jesus, né? Mas um detalhe que a gente pode ver lá, inclusive em Mateus, quando ele vai revelar o propósito, né? Que acho que capítulo 1, versículo de Mateus, quando ele diz assim, porque este salvará o seu povo dos pecados dele, né? Sim, sim. Então, pelo menos acho que essa parte, acho que tanto José como Maria deveriam ter ideia sobre como pode dizer assim, o nascimento ou a vinda, né, de Jesus, né? Olha, é uma boa observação sua, porque, na verdade, você sabe que o problema com os judeus, na época de Cristo, e talvez na época de sempre, é que eles nunca conseguiam entender a profundidade das Escrituras, né? Que é um problema também hoje em dia com muitos. Hoje em dia, muitos estão mais preocupados com a igreja do que com o reino, estão mais preocupados com o igrejismo do que cristianismo, vamos dizer assim, certo? Não entendendo a profundidade de sermos filhos de Deus e de estarmos no reino e sermos servos de Deus, assim por diante. Por exemplo, os fariseus não tinham praticamente nenhuma ideia das profecias. Olha, outro dia eu ouvi um pregador dizer, e deve ter pesquisado isso em algum lugar, né, naturalmente, que há 456 profecias a respeito de Jesus. Ele deve ter buscado isso em alguma informação, certo? Mas, olha, você não acha que
os judeus, os fariseus, na época de Cristo, quando ele começou a falar que ele era o profetizado, você não acha que eles deveriam tentar entender para ver se, de fato, aquele homem chamado Jesus era mesmo Cristo? Mas você vê que eu acho que eles não fizeram isso, não. Inclusive, você lembra os judeus lá de Tessalônica? Não queriam nada, não queriam conversa nenhuma. Perseguiram Paulo, Paulo e Silas tiveram que fugir de Tessalônica. Para onde é que eles foram? Para Bereia. Agora, os judeus de Bereia eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica e abriram as escrituras para ver. Mas o que os judeus de Tessalônica fizeram? Desceram até Bereia e perseguiram Paulo. Paulo teve que fugir para Atenas. Aí ele pediu para os irmãos bereanos que enviassem o mais rápido possível Silas e Timóteo para com ele, né? Só que quando... e eles foram e assim por diante. Aí a história... Aí já entra em Tessalonicenses, né? Mas... Irmão, a mãe Maria alguma coisa sabia. Lucas não fala, mas tem aquele milagre que ela pediu para Jesus, resolva aí o problema da falta de vinho, porque ela sabia que Jesus tinha algum poder. Sim, não, eu creio que ela entendia quem era. O meu ponto é o seguinte, será que eles tinham... não há dúvida que tinham, porque basta aí que, inclusive o Espírito Santo, inclusive o anjo Gabriel conversou com ela aqui, lá em Mateus, o anjo Gabriel conversou com José, né? Mas o que eu digo é o seguinte, quando o bebê nasceu, né, será que elas tinham uma ideia de que eles seriam, inclusive, martirizados, coisa e tal, e assim por diante. Mas isso é de menos, né? Não há dúvida. Imagine só, o anjo disse a mulher, a Maria, o seguinte, alegra-te, versículo 28, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, versículo 29, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação, mas o anjo lhe disse, Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, etc. Né? Então, ela tinha, não há dúvida que ela tinha uma noção. Né? Versículo 37, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Certo? Ouvindo, olha bem, que diz ali no versículo de 36, que diz assim, Isabel, tua parenta, certo? Deixa eu ler um comentário aqui para ver se esclarece alguma coisa aqui que a gente não pensou. Parece mais razoável considerar a genealogia de 3, 23, 38 como sendo a de Maria, veja nota 33. Isso a tornaria uma descendente direta de Davi, certo? Contudo, Isabel era descendente de Arão. Veja na rota, no versículo 5. Portanto, Maria poderia ser aparentada de Isabel por meio de sua mãe, que seria de ascendência arônica. Portanto, Maria era descendente de Davi por meio de seu pai. Bem, também não, isso aí não, para nós não faz muita diferença nenhuma, certo? Pode escrever um livro sobre isso se você quiser, mas é interessante, se é que eram parentes mesmo, vamos dizer assim, né? Nós sabemos que as escrituras usam muito parentes trabalhando em conjunto, né? Eu fui o primeiro na minha família a se tornar cristão, ou seja, simplesmente cristão, certo? E eu gostaria muito de ter tido parentes, né? Assim,
Porque uma família cristã há muito tempo tem muitos parentes. Você vê, às vezes, tem congregação aí que muita gente é relacionada. Muita gente é relacionada. No meu caso, não foi assim, né? Porque eu fui o primeiro, coisa e tal, e eu viajo muito e assim por diante. Mas lembra que Pedro tinha um irmão, não tinha? Que também era um apóstolo? Qual o nome dele? André, André, João também não tinha um irmão que também era apóstolo? Tiago. Tiago. E assim por diante. Isso que eu digo, é interessante isso, né? Aqui você vê duas parentas, certo? Uma mãe de João Batista, outra mãe de Jesus, né? Interessante, basta dizer que Jesus, um filho, trabalhando com o pai dele, né? Com o pai dele, certo? Quem era o pai de Jesus? Quem era o pai de Jesus? Deus. Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um filho, certo? Que a gente trabalha em conjunto. Certo? Trabalha em conjunto. Está sempre trabalhando em conjunto, já trabalhamos em conjunto no Brasil, trabalhamos em conjunto aqui. É uma bênção. É uma bênção ter um parente, como o meu caso, meu filho, né? E trabalhando, e você sabe que ele vai ensinar amanhã, né, no livro de Levítico, provavelmente através de uma gravação, porque está trazendo a filha. A filha está vindo para casa amanhã à noite, estão chegando aqui 6h, 6h30, por aí. Não sabe exatamente a hora, mas ele está sempre trabalhando em conjunto. É uma benção e ele é também um pregador, né, do Evangelho. Né? É um evangelista também. É uma grande bênção ter parente. Quando eu, lá em Bauru, né, a minha mãe eventualmente se tornou cristã, meu sogro se tornou cristão, minha sogra, e olha, eram grandes obreiros, colaboradores lá em Bauru, né? Parentes. É uma benção, é uma benção. Nós sabemos aí, eu não sei toda os parentescos de vocês aí, certo? Mas eu sei que aí em Manaus, por exemplo, há muitos parentes aí na igreja, né? Muitos parentes aí, né? O Sandro, né? Esposa, sogra, né? Sei lá, mais irmão, sei lá, um monte. Não é isso, Sandro? É, minha sogra aqui, minha tia, minha prima aqui com a gente, né? Natan. Aqui o meu cunhado, Natanael, a esposa. E é irmã ou é cunhada, né? Sim, cunhado, cunhada, né? Como é? A cunhada que era... A Ana. A Ana estava até aqui domingo, Não. na quinta-feira passada. Não, a cunhada que veio lá de Urucará, não é? É sua tia? A tia Ivaneide. É tia. É tia da Sara. É a irmã da mamãe que tá aí. Tia Ivaneide, a tia Ivaneide. Eu chamo a tia Ivaneide de tia porque quando a mamãe entrou em 1984 na igreja, a tia Ivaneide ela era coordenadora da IBD das crianças, né? Eu lembro disso. Então a gente, quando o garoto, chamava ela de tia. E aí resolvi, já que ela era tia da IBD, eu casei com a sobrinha dela, virou minha tia oficial. Eu lembro de que ela era da IBD lá, da IBD lá aí em Manaus. Eu lembro disso muito bem, a Ivaneide. Muito bem. Ô, Enio, ele é sabidinho, Enio, bico doce, viu? Isso aí não é bobo, não, viu? Aprendeu com você. Aprendeu na escola de Gamaliel, na escola de Enio, viu? Ele aprendeu isso aí. Não é bobo, não, viu? Não é bobo, não. Vamos lá. Então,
Versículo 40. Entrou na casa de Zacarias, que seria o esposo, né? E saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, certo? E a saudação de Maria. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então, eu acho que essa exclamação é exclamação pelo Espírito Santo, como consequência do Espírito Santo, né? E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Tudo isso aí, inspiração pelo Espírito Santo. Por logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Que criança era essa? Jesus. Não, João. Batista. Maria é Jesus. Não, mas está falando da filha de Isabel, do filho de Isabel. Ah, sim. João Batista. João Batista. João Batista. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Por logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, isso aí são palavras de Isabel, certo? Proferidas pela presença do Espírito Santo, certo? É como se fosse o Espírito Santo falando através dela, vamos dizer assim, né? Profetizando, falando, né? Agora, deixa eu fazer uma... Peraí, deixa eu ler aqui primeiro, depois eu vou... deixa eu ver aqui se eu vou falar antes ou depois. Então, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ok. Não, ok, deixa eu falar depois a gente vê aqui. Olha, interessante que João Batista, e até mesmo Jesus, né? Mas Jesus é outro caso, né? João Batista aqui, desde do ventre materno, né? Olha só, ouvindo esta, versículo 41, ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, ok, aí já falamos sobre isso. O que eu quero mencionar aqui é o seguinte, é interessante porque tudo indica que desde o ventre materno, certo? João Batista seria o João Batista que nós conhecemos, o precursor de Jesus, desde o ventre materno. Que ele nasceu... o meu ponto é o seguinte, Deus tem presciência, não tem? Eu já expliquei isso outro dia, não sei se foi na mesma aula, acho que não foi, não, numa outra aula, talvez. Eu vou falar isso há muito tempo, repetir várias vezes. Você acha que Deus não sabia que João Batista seria esse João, o filho de Isabel, seria o precursor de Jesus? Será? Olha só, por exemplo, Paulo não falou que desde o ventre materno ele foi separado? Davi não falou isso também? Então, o que quer dizer isso? Eu entendo o seguinte, eu vou dizer como eu entendo, certo? Eu entendo que Deus, na presciência dele, na omnisciência dele, na presciência dele, ele sabe, Deus sabe o que você vai fazer daqui 10 anos, ou amanhã, ou hoje, ou daqui 30 anos, entendeu? Deus sabe. Deus sabe o que você faria antes de você nascer. A meu modo de ver. É predestinação? Não é predestinação. É presciência. Presciência, ok? Agora, assumindo que
e isso que eu estou dizendo seja verdade dessa presciência, você não acha que Deus, então, proporcionaria condições para a pessoa eventualmente fazer aquilo que ela iria fazer? Por exemplo, o apóstolo Paulo não se tornou apóstolo aos gentios? Será que Deus não sabia disso? E será que Deus não proporcionou toda a condição, desde o nascimento de Paulo, para que ele realmente se capacitasse para eventualmente se tornar apóstolo aos gentios? Basta dizer que ele foi PhD da lei de Moisés aos pés de Gamaliel. Só para pensar isso aqui é complicado. Se Deus sabe que você vai trabalhar para ele, o que ele fala? Oh, não se preocupa com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Por quê? Quem está em controle do dia de amanhã? Deus. Deus. Então, você não acha que você, vindo a ser um grande servo ou serva no reino de Deus, você não acha que Deus, sabendo disso de antemão, não proporcionaria para você condições de eventualmente ser assim? Sim, sim. Olha, eu realmente eu cheguei a essa conclusão, eu espero que eu não esteja errado, né? Porque, olha, é de se admirar como Deus proporciona condições para os fiéis de trabalhar na obra dele. É fantástico. É fantástico, né? Até eu lembro uma pessoa que falou de um parente, nasceu com uma estrela na testa. E não é, né? Porque se aquela pessoa iria ser obreira no reino de Deus, Deus proporcionaria condições para ela trabalhar. Então, a tal de estrela que a pessoa disse que nasceu, né, com a estrela na testa. Então, se você pretende ser um grande obreiro, não estou dizendo que você não seja já, ok? Mas se você pretende ser melhor obreiro do que você é, olha, não esquenta não que Deus proporcionará condições para que isso aconteça, para que isso ocorra. Eu acho assim. Então, a meu modo de ver, olha aqui, dois bebês, naturalmente um, Jesus é diferenciado, mas o outro bebê, João Batista, nasceu para isso. E Deus deu condições para ele para isso. Como diz a expressão, nasceu para isso, né? Nasceu para isso. Espero que eu esteja correto nisso, mas eu acredito nisso aí, de que Deus proporciona condições para que a gente possa trabalhar na obra dele. Por exemplo, parábola dos talentos. Por que Deus deu 1 para um e 2 para outro e 5 para outro? Deu condições de trabalho. O outro era inteligente, quer dizer, mais capacitado, ganhou 5. O outro é menos capacitado, ganhou 2. O outro é menos capacitado, não ganhou 1. Mas, mesmo assim, todos eles tiveram condições de trabalhar para o Senhor. Só que o de um não trabalhou, né? Não dá para fazer nada com talento, coisa e tal, certo? Mas, meu amigo, a sua capacidade é de um talento, meu amigo. Põe a mão no chifre aí, pega o boi pelo chifre, vista a camisa e vai em frente. Você ganharia mais um. Mas ele não fez isso e, naturalmente, sabemos o resultado. Bem, minha opinião aí, né? Alguém quer ler para nós o Cântico de Maria do 46 até o 56, por favor? Espera aí, já está dando 7 horas? Sim. 9 horas? Bah! Mas eu comecei há 15 minutos atrás. Não, mas espera aí, até 7h30, não é? Não. Até 8h30. Até que hora 8h30 o nosso... aqui e 7h30 aí.
O nosso estudo aqui é até... que hora aí? Temos Não é uma meia hora? 8h30. Não? Temos uma 8h30, meia... temos? temos mais Temos, meia hora? Enio. Sim, Temos sim, meia meia hora hora. ainda. Tranquilo. Ok. Esse cântico Nas de quintas Maria, é 1 hora e Enio, meia. Esse esse estudo é uma cântico hora e de meia. Maria, esse- A Maria Helena acho que tem que sair, né, Maria Helena? Mas 9 eu acho horas. que esse estudo nosso, eu acho que é uma hora e meia, não é não? sim. É, eu que tenho que sair às 9h, Seu infelizmente. Enio. Ah, Eu ok. perco meia hora. Tá bom. Quem sabe numa próxima vez a gente pode, num Mas o próximo Sandro, estudo. ele grava as aulas, Maria Helena. Ele pode passar para você ver depois o restante. Quero sim, Ok. quero ver. Ou então Eu perco meia hora. numa próxima Tá bom. vez a gente pode começar meia hora mais cedo. Mas vamos lá. Tá bom. Passa depois a gravação para Maria Helena aí. Uma sugestão, irmão, Obrigada, esse irmão. cântico de Maria tem que ser uma mulher para ler. Maria, né? Acho que é a Lica aí. Bem, quem vai ler para nós o Cântico de Maria? Se fosse de José, eu leria. Mas de Maria, eu deixava É a ela ler. Lica ler. mesmo, professor, é a Lica. Eu vou ler. A Lica não quer ler, eu leio. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispensou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ok. Deixa eu ver se tem aqui alguma informação aqui mais. Aqui diz assim, o Magnificat de Maria, essa é a primeira palavra que aparece na tradução para o latim, está repleto de alusões ao Antigo Testamento e citações dele. Ele revela que o coração e a mente de Maria estavam impregnados da palavra de Deus. Contém ecos repetidos das orações de Ana, como, por exemplo, em 1 Samuel 1:11 e 2, de 1 a 10. Esses versículos também contêm diversas alusões à lei, aos salmos e aos profetas. A passagem como um todo é uma recitação detalhada das promessas da aliança de Deus. Então, voltando ao assunto que nós falamos, né, no início, será que Maria sabia? Podemos concluir que Maria tinha um grande entendimento, né, do que estava ocorrendo. E a gente não vê Maria nem Isabel nenhuma vez, vamos dizer assim, murmurando porque os filhos foram martirizados. Eu creio que elas tinham uma boa noção, né? Como eu disse agora há pouco, eu entendo que Deus, na presciência dele, certo? Estaria agindo através daqueles que seriam fiéis a ele. Ok? Lembra, de uma maneira, Deus é pré-sábio, ele é sábio, ele tem presciência. Lembra que ele disse que levantou Faraó
para mostrar o seu poder em Faraó? Aqui, você vê aqui, Maria, parece que Maria entende muito bem aqui o que estava acontecendo naquele momento, certo? Agora, o que será que ela teria todo o entendimento de todas as promessas de Cristo, o que aconteceria? Isso eu não sei, mas eu noto aqui que ela está reconhecendo, certo? Que Jesus é o profetizado, desde Abraão, inclusive, desde Abraão. Menciona Abraão aqui. Porque a primeira promessa ali ao povo de Israel foi feita a Abraão, né? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E depois em Davi, que um de seus descendentes estaria no reino, no trono dele para sempre, certo? No trono dele para sempre. E esse descendente seria, naturalmente, o próprio Jesus, que seria o Rei Jesus. O Rei Jesus. Mas, a meu modo de ver, a Maria aqui está reconhecendo, certo? Reconhecendo a grandeza do filho, o fato que ela estava reconhecendo a bem-aventurança dela, certo? Muito interessante esse reconhecimento por parte de Maria. Agora, eu digo o seguinte, a aplicação para nós é o seguinte, certo? Será que nós reconhecemos o talento, o dom que nós temos? Será que nós agradecemos a Deus pelo que nós estamos fazendo no reino? Primeiro, será que nós entendemos o que é que nós estamos fazendo no reino? Segundo, será que agradecemos a Deus, reconhecemos a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus em nos utilizar como servos no seu reino? É interessante, né? Esse cântico de Maria aqui, né? E Maria, ela tinha um profundo senso de humildade, né? Basta dizer que ela se considera serva ali no versículo 48, né? No versículo 48. Bem, você pode ver aqui, né? Detalhar cada um desses versículos aqui, mas, na verdade, é um cântico de Maria, certo? Reconhecendo, né, que, de fato, ela é interessante, foi feito na casa lá na presença de Isabel, né? Interessante as duas mulheres reconhecendo. É como se uma estivesse apoiando a outra e como se elas estivessem realmente agradecendo Deus e glorificando a Deus pelo fato de que elas foram escolhidas. Inclusive, o versículo 45, Isabel falou, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E eu creio que quem creu aí, eu creio que ela está se referindo o versículo 45, eu creio que ela estava se referindo a Maria, né? Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, certo? E então, em seguida, Maria, então, faz esse cântico. É interessante você ver uma apoiando a outra, na meu modo de ver, né? Nós precisamos de reconhecer o apoio que devemos ter um dos outros e apoiar uns aos outros. Fala, Giovanni. Tu comentou, será que hoje nós temos consciência da grande obra de Deus em nós, como Maria aqui está demonstrando? Me fez lembrar, até escrevi aqui, Lucas 11,
27 e 28, aqui quando Maria falou, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Maria foi bem-aventurada, mas Jesus disse muito mais que isso. Quando uma mulher gritou para ele, bem-aventurada é quem te gerou e te alimentou. E Jesus respondeu, antes, bem-aventurados são aqueles que me ouvem e me obedecem. Ou Sim. seja, nós temos condições de ser muito mais bem-aventurados que Maria. Naquele momento, porque Maria, eventualmente, tudo indica que ela se converteu, também se tornou uma bem-aventurada de fato, né? Sim, bom ponto mencionado isso. Ali no versículo 56, diz, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, voltou para casa. O que aconteceu no final de 3 meses? Nasceu João. Nasceu João. Eu diria que nasceu João. Porque 6 meses mais 3 dá 9, né? Aí... Uma coisa também, irmão, que dá para observar aqui, da geração nova minha, não era como dos antigos aqui. As pessoas visitavam, ficavam 3 meses nas casas dos outros, né? Os parentes, né? 3, 5 meses. Hoje não se aguenta mais 3 dias, eu acho. Hoje em dia, rapaz, 3 dias... Eu vou te contar, viu? Eu acho que hoje em dia não... A gente acha a pessoa ficar muito tempo está se aproveitando da gente, né? Pô, não tem hotel nessa cidade aqui, né? De fato, imagine 3 meses, hein? Imagine 3 meses um parente visitar você por 3 meses, hein? Um ponto que me chamou a atenção aqui no Cântico de Maria, lá no 54, quando ele fala assim, que amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, né? Ela comenta assim os 2 pontos sobre misericórdia, mas aqui no 54 me chama a atenção nesse sentido de amparar Israel, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Ela fala de misericórdia lá no versículo 50 também, né? Eu acho que ela menciona a misericórdia pelo menos 2 vezes aí, né? Nesse cântico, lá no versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É claro, né? Porque o fato, olha só, quem teme a Deus, obedece a Deus e recebe a bênção da obediência, resultante da obediência. Isso é a misericórdia. Então, Deus tem misericórdia para aqueles que o temem. A misericórdia de Deus é para todo mundo, mas tem aqueles que pegam a misericórdia, tem aqueles que não pegam a misericórdia. Entendeu? A mesma coisa hoje em dia. Todos nós podemos ser igualmente abençoados. Por que não somos? Porque uns pegam as bênçãos mais do que outros. Uns obedecem mais do que outros. Uns são mais fiéis do que outros, consequentemente, são mais abençoados do que outros. Ok? Muito bem. Alguém lê para nós do 57 ao 66, por favor. Marcelo está louquinho para ler, viu? Achar que eu leio, viu? Obrigado pelo convite. Eu estava achando que você estava aí esperando um convite, alguma coisa assim. Eu falei, vamos lá, Não. vamos dar o toque lá. Tá bom, então. 57 até o 66? Sim, por favor. Diz assim, a Isabel cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino que nome queria que lhes desse. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, despendida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino?
e a mão do Senhor estava com ele. Então, todos, né? Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo que virá a ser, pois, este menino, e a mão do Senhor estava com ele. Novamente, eu creio que, bem, isso aí nós sabemos, né? Que João Batista, o Zacarias ficou surdo, né? Ficou mudo, na verdade, né? Mudo. Ficou mudo. Então, ele teve que escrever aí, né, o nome, porque foi dito isso, né? Foi dito que o nome seria João, né? Deixa eu ver, onde é que está escrito isso aqui? Lá no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. João. E também diz lá no versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. É o que eu tinha acabado de falar, né? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, etc. Então, eu continuo achando o seguinte, que é um problema mundial e sempre foi, é e vai ser. Que nós precisamos procurar entender as coisas, né? Ainda mais as coisas relativas ao cristianismo, é claro, né? Especificamente é isso que nós estamos falando. Porque olha só, aqui no versículo 16 diz assim, todos que as ouviram, guardavam no coração, dizendo que virá a ser, pois, esse menino, e a mão do Senhor estava com ele. Bem, eles deveriam procurar entender as profecias, entendeu? Será que chegou o tempo do Messias? Será que João seria o Messias? Entendeu? Porque Jesus não havia nascido ainda. Certo? João era 6 meses mais velho, né? Jesus não havia nascido ainda. Então, será que não deviam procurar entender? Um problema muito sério na igreja, no mundo religioso, de uma maneira geral, é a falta de entendimento, de se aprofundar no conhecimento para a gente viver uma vida mais relacionada à verdade, vamos dizer assim, ao conhecimento, entendeu? Porque a gente só vai viver aquilo que a gente sabe. Você não vai viver aquilo que você não sabe. Mas, para saber, você tem que conhecer, procurar buscar o conhecimento, certo? Então, procuramos... Eu já falei isso para vocês, eu creio, mas eu estava uma vez num encontro... Eu estava uma vez num estudo sobre islamismo, né? E dado por um ex-missionário no Brasil, e presente na reunião, que era aberta, né? Estava o diretor da mesquita, é mesquita que chama, né? A escola, o local de reunião deles, diretor da mesquita do município estava lá. E ele ficava insistindo em voz alta, levantando a mão e falando que os muçulmanos acreditam em Jesus. Finalmente, eu levantei a mão e falei, olha, de fato, eles consideram Jesus como um profeta, como eles consideram um monte de profetas, mas sendo muito inferior a Maomé, que Maomé é o último profeta. Então, o Jesus deles não é o nosso Jesus. Eles distorceram, porque se eles acreditassem no Jesus que nós acreditamos, eles não acreditariam em Maomé. Jesus é o único. Ele se considera o único Salvador. Entendeu? Aí ele não falou mais nada, daí por diante ele não falou mais nada. Entendeu? Então é preciso... Por que eles não pesquisam? Você sabe que eles se consideram descendentes de Abraão, os muçulmanos, certo? Se consideram descendentes de Abraão, mas não através de Isaac. Eu creio que é através de Ismael, né? De Ismael. Mas, em todos os casos,
é preciso que haja procurar entender, entendeu? Lembra quantas vezes, por exemplo, os fariseus perguntavam, os sacerdotes, tu és o Cristo? Quem é você? E perguntaram para João, quem você é? E as profecias e o conhecimento, onde é que fica? Por que vocês não pesquisam? Vocês não estudam as Escrituras, não? Vocês não analisam as Escrituras? O que é que Moisés falou? O que é que as Escrituras falaram a meu respeito, entendeu? Então, era preciso que as pessoas, de fato, buscassem o conhecimento verdadeiro, certo? E assim, hoje em dia, se o denominacionalista procurasse entender sobre a igreja verdadeira, ele não seria denominacional, entendeu? Ele seria simplesmente um cristão. Mas acontece que o conhecimento é fraco, meu amigo, aí tudo vale. Fala aí, Marcelo. Só para citar Mateus 12, Lucas 12, 56, Jesus vai falar para eles ali, no versículo 56, e vai chamar eles de hipócritas. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? Sim. Vou complementar o que você falou. Não sei se ajuda. Ajuda, com certeza. É o 12, o quê? 12, 56, de Lucas. 12:56 de Lucas, sim, ajuda, com certeza. 56 lê para nós aí do 54 ao 59, por favor, Marcelo. Licença. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o ponto aí é que, na verdade, nós devemos analisar a situação, analisar as condições do tempo, meditar. E, como eu falei, no caso de Jesus e João Batista, é uma questão de analisar a Escritura. Já foram perguntar para João Batista, você é o Messias? Não, não sou, não. Não sou o Cristo. Pô, vocês não leem as Escrituras, não? Você... Olha, analisa as Escrituras. Analisa as Escrituras. E você vê, nós temos sempre um problema, né? A gente vai conversar com o denominacional, ele tem que falar, olha, analisa as Escrituras, olha aqui, vamos abrir essa parte, aquela parte, entendeu? Vamos analisar, vamos procurar entender o que é que as Escrituras estão falando a respeito disso, a respeito daquilo, e assim por diante. Porque, geralmente, o que eles acontece? Eles criam a doutrina deles e as pessoas ficam na doutrina deles e não buscam conhecimento amplo, conhecimento profundo, conhecimento verdadeiro, né? de toda a situação. Muito bem, alguém lê para nós aí do 67 ao 80, que é o Cântico de Zacarias, por favor. Giovanni, agora é você, Giovanni, agora é homem. Zacarias. E aí, Giovanni, pegou você, hein? Eu vou ler, então. Intimado que fui pela Lica, né? Vou ler aqui. 67. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi,
como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas e misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Eu coloquei aqui do lado aqui Isaías 43, que foi aquela profecia de João Batista, aquele que proclama no deserto, né? Anuncia a vida de Cristo. Sim. Então, tá vendo? Isso aí tudo era profetizado, né? E aí Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, né? Então, novamente, é uma profecia aqui pelo Espírito Santo. Não sei o quanto é que Zacarias teria entendido toda essa profecia ele mesmo, né? Mas pelo menos já foi profetizado aqui, ele profetizou pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e fez essa profecia. Que, na verdade, nós sabemos tudo o que João Batista fez, né? Para nós agora está fácil, né? Agora nós temos a visão. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que fala que a visão para trás. A visão para trás, né? A visão para trás é fácil. A visão para frente que é difícil. Para trás é só você verificar e ver o que aconteceu, o que ocorreu, certo? Aqui ficaria difícil para eles entenderem tudo o que Zacarias está falando de João Batista aqui. Ficaria difícil. Mas agora, para nós, que nós olhamos para trás, nós sabemos tudo que João Batista fez, matou a charada. Não vamos não tem nem o que comentar, porque João Batista já fez aquilo que foi profetizado sobre ele. Interessante, né? É o que chama de visão de trás. Aqui tem uma expressão aqui que fala sobre isso. Aí no Brasil, não sei se tem alguma expressão que indica isso. É fácil olhar lá atrás, né? Olhar pelo retrovisor. Como? Olhar pelo retrovisor. Olhar pelo retrovisor? Se não me engano, no Brasil aqui. Então, olhar pelo retrovisor, porque já passou, já viu que passou, né? Exatamente. É fácil comentar um jogo que já aconteceu do que comentar o jogo que vai acontecer, né? E complica. Mas o jogo que já fez, eu sabia mesmo que a defesa estava fraca, não sei o quê. E assim, aí fica fácil de comentar tudo que você quiser, porque é visão do retrovisor, né? Mas mais para frente. Então, aqui, tudo isso aqui aconteceria. Profecia. E como o Giovanni falou, está lá em Zacarias, né? Zacarias. Isaías, né? E tem várias profecias lá do Velho Testamento aqui, né? Muitas profecias que estariam aí envolvidas aí, mas como falei, tudo já concretizado, né? Vamos dizer assim, com relação a João Batista, que já aconteceu, né? Até o nascimento de Jesus, tudo aquilo, né? Tudo aquilo tem a ver com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus já ocorreu, né? Porque é visão do retrovisor, né? E assim por diante. Viveu nos desertos. Aqui tem um comentário que diz assim: vários grupos de ascetas
habitavam as regiões desérticas a leste de Jerusalém. Uma delas era a famosa comunidade de Qumran, local onde foram encontrados manuscritos do Mar Morto. Os pais de João, já velhos, quando ele nasceu, podem ter entregue aos cuidados de alguém ligado a essa comunidade. De igual modo, Ana consagrou Samuel ao Senhor, confiando-o a Eli. Contudo, não há nada de concreto na Escritura que possa sugerir que João fazia parte de algum grupo desse tipo. Pelo contrário, ele é retratado como uma figura solitária no espírito de Elias. Então, aí também tudo é especulação, né? Que ele, naturalmente que ele crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos. Agora, meu amigo, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Agora, quem cuidou dele, aí tudo é especulação, né? Foi o pai dele, a mãe dele, ou não foi algum parente. Não, tinha um grupo que morava no deserto, cuidou dele. Isso aí, nada disso aí, tudo é especulação e não leva a nada. O ponto é que ele viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E a profecia aí, qual que é a profecia aí, Giovana, que você mencionou aí? Eu vou, Isaías 43. Lê de novo aí, por favor. Deixa eu achar aqui. É 80... 43. Ok, lê aí. Eu vou ler do 41 em diante para pegar o contexto. Consolem, consolem meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Sim. Então, isso aí já era profetizado, inclusive, né? É como eu falei, Deus, na presciência dele, por isso que Deus profetiza. Mas não é que ele profetiza. Ele menciona a presciência dele do que vai acontecer. Ele sabe. Agora, se ele sabe que vai acontecer, e ele menciona que vai acontecer, ele é que vai fazer acontecer, porque a profecia, ele é que tem a presciência, não somos nós. Ele sabe o que vai acontecer e vai acontecer exatamente aquilo que ele disse que ia acontecer, porque ele tem a presciência. Então, Pedro falou sobre isso. Nenhuma profecia de particular elucidação, é Deus quem dá e Deus quem cumpre. Ele menciona aquilo que ele sabe que vai acontecer. Então, não somos nós, é ele. Certo? E aqui você vê, João Batista profetizado, mas tudo isso aí, eu já aprendi o seguinte, Deus sabe tudo, até mesmo o que vai acontecer, e ele está tudo no controle dele, e vamos, então, a fazer o melhor possível para trabalharmos para ele, que ele vai providenciar as condições para nós. Muito bem. Algum comentário aí? Estamos já no final do nosso tempo. Estamos no capítulo 2, hein? Esse capítulo longo, primeiro capítulo aí é longo, hein? 80 versículos, rapaz. 80 versículos. Alguém sabe se esse é o capítulo mais longo? Não, eu não verifiquei nada disso, não. Algum lugar falaria se é ou não é, né? Mas não estou vendo aqui, não. Não estou sabendo se é ou não, mas é longo esse capítulo aí. Não sei se seria... Esse capítulo acho que é o mais longo do Velho, e acho que o Salmo 119, que é o maior. Sim. O do Novo seria esse. É isso aí. Do Novo seria Lucas capítulo 1. É. E, naturalmente, Salmo 119 no Velho, né? Interessante. Olha o quanto... Olha a sabedoria de Lucas. Ok? Olha a sabedoria de Lucas. Ele pesquisou. Eu não sei o quanto ele sabia antes, mas que ele pesquisou. Esse é o ponto que eu quero deixar bem claro. Devemos procurar entender bem as Escrituras, como ele fez.
Ele fez um apanhado grandioso para o excelentíssimo Teófilo. Okay? Muito bem. Algum comentário final? Senão vamos ter a oração final e eu vou jantar. Aqui é 7h30. Agradecer, né, a presença dos irmãos, a dona Francisca Alciene, que está aqui com a gente também, né, nos visitando, tendo essa oportunidade para, junto conosco, se edificar e aprender mais a respeito da vontade do Senhor em Lucas, né? Tá o irmão Valdo do Brejão também, Pernambuco. Fazia tempo que eu não ouvi. Boa noite, irmão Valdo. Aí, ó, Está com o microfone oração, fechado, então, irmão. Isso. Oração com o Giovanni. Graça e paz, amados. Amém, irmão. Oh, e aí, Valdo, tudo bem? Eu não perdo, não. Desde que ele começou, 99% dos estudos dele eu assisto, todos eles. 99%. Amém, que bom. É uma mente de Cristo mesmo, aí é a mente de Cristo. Aí é você... Eu fico olhando assim, fico dentro, vendo, assim, é interessante, sabe? É deitado, é na cama, é no todo canto que eu vou no saco aqui andando, é de lado no celular. Mas vou te dizer uma coisa, viu, Valdo? Se eu aparecer aí, eu quero o mesmo tratamento que você dá para um outro lá das regiões do Recife, viu? Não vou falar nome, não, viu? Não vou falar nome, não, viu? Tá bem, tá bem. Ok, vamos lá. Oremos então, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, grandioso és tu. Muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Muito obrigado pela mensagem de hoje, pelo estudo, pelo irmão Enio, por ter nos transmitido seus conhecimentos através do Espírito Santo do Senhor que habita nele. Te agradecemos por tudo, Pai. Fique conosco, nos dê uma boa noite de descanso e, se for da tua vontade, que possamos acordar amanhã para um novo dia, caso o Senhor não volte nessa noite. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. 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 Prazer em vê-lo, viu? Amém. Boa noite Amém. a todos. Boa noite. Obrigada, Boa noite, Guilherme, Lica. pela aula. Viu como eu sou Lica. obediente, Lica? Viu? Eu sou obediente. Tu mandou eu ler, eu li, viu? Tem que ser obediente mesmo. Não, Ele é sabidinho, Lica, ele é sabidinho. é a secretária do homem, não. Hein, Rosinei, tu ficou com medinho, foi de ler? Abraço, foi? Barbosa, meu irmão. Não, Maria, meu não irmão. fiquei não, Maria. Obrigado. Boa noite, Cícero. Tchau. Cícero, um grande abraço, Cícero. Valeu, Deus, Renato. José Carlos, obrigado, Tchau, Marcelo. seu Cícero. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Renato, É boa Bahia, noite. pai. Valeu, Lica. Ana Giovina, tchau, mano. Tchau, irmão. Tchau, amanhã. mano. Valeu. Tchau, Boa até semana. outra hora. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite.